Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, o versículo 31 ao versículo 34. O livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31 ao versículo 34. E o tema da nossa mensagem hoje é: Jesus breve virá. Você está preparado? Esse é o tema que nós vamos trabalhar esta noite. Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola dominical, amém? E o texto diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que ao estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pai adorado, no nome de Cristo Jesus, a tua igreja ora reunida para ouvir a tua palavra nesta noite, e te pedimos, ó Deus, a direção do teu Espírito Santo, para que venha falar aquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor tem realmente a falar com a tua igreja esta noite. Prepare os nossos corações, que a tua palavra venha fazer morada dentro de cada um de nós, e que nesta noite nós possamos, ó Deus, sair daqui impactados pelo poder do teu Evangelho. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos em Cristo, quando eu estava em casa tentando meditar o que iria trazer para a igreja esta noite, e de repente eu estava pensando em falar sobre algo que breve vai acontecer, que é a volta de Cristo para buscar o seu povo. É a volta de Cristo para voltar, para buscar a sua igreja. É o chamado arrebatamento dos servos do Senhor. E eu tive preparando com o seguinte tema: Jesus em breve virá. Você está preparado? E a gente vê que a igreja de Jesus Cristo aguarda o grande momento do arrebatamento, aguarda e espera ansiosamente pela volta de Cristo para buscar os seus, porque Jesus Cristo nos prometeu, Jesus Cristo disse que iria, mas que voltaria, para que aonde Ele estivesse, estejéssemos nós também. E isso a igreja do Senhor tem preparado e tem aguardado com bastante ansiedade no seu coração, que o abrir e o fechar de olhos ante o tocar da trombeta. A Bíblia diz que a volta do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E nós estamos preparados para a volta do Senhor. Quantos de nós estamos prontos para esse dia glorioso? Quando Cristo nas nuvens tiver que descer, quando Cristo abrir o livro da vida e chamar o meu e o seu nome, nós vamos estar preparados para a volta de Cristo Jesus. Os fiéis que morreram ressuscitarão, mas os que estarem vivos serão transformados, serão levados para o reino dos céus. E a gente começa a ver que nesse dia glorioso, os salvos, somente os salvos haverão de se encontrar com Jesus. E nós iremos nos encontrar com o nosso Deus. Nós vamos estar face a face com o nosso Senhor, quando Ele vier em glória buscar o seu povo. E a volta de Cristo é a esperança maior da igreja, que precisa estar vigilante. A igreja que não vigia, a igreja que não está vigilante para a volta de Cristo, está semelhante às virgens loucas que não tinham azeite nas suas botijas,
O povo que espera arduamente pela vinda de Cristo, ele está como as 5 virgens prudentes, com as suas botijas cheias de azeite, vigilante, atuante, não está se preparando, mas já está preparada para a volta de Cristo. Porque nós sabemos que a volta do Senhor será como um fechar e abrir. E eu pergunto nesta noite, se Jesus voltasse agora, você estaria preparado para subir para a glória? Você estaria preparado para cantar no coro celestial, para triunfar com os anjos e arcanjos lá no céu? Se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos ter azeite suficiente para manter as nossas lâmpadas acesas. A palavra de Deus nos ensina lá no livro de João, capítulo 15, versículo 1 e 2, que nós devemos estar enxertados como a videira. Está lá. Quando Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Toda vara que em mim dá fruto, aquela que não dá corta, e a lança e queima como se estivesse seca. Palavra de Cristo. E nós devemos estar prontos, vigilantes, atentos para a volta do Senhor. E isso quer dizer que quando nós estamos com nossas botijas cheias de azeites, nós estamos ganhando almas para o reino dos céus. Nós estamos nos preocupando com vidas lá fora que estão sendo ceifadas por Satanás através das drogas, da prostituição, do alcoolismo, do tabagismo. Mas ultimamente o que nós costumamos ver é um bando de crentes acomodados dentro de 4 paredes que estão brincando de ser crentes, que estão brincando de ser servos do Senhor, e que quando Cristo vier nas nuvens, Ele irá dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, ide maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estejamos prontos para a vida de Cristo. O homem vai para o inferno de ousado. Deus não fez inferno para o homem ir. Deus fez o inferno, e Jesus é bem claro: o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Os homens que vão para lá vão de ousado. Nós somos criados em imagem e semelhança do Senhor. Nós somos a coroa da criação de Deus. É tanto que nós temos muito mais valor do que tudo que foi criado na face da terra. Quando nós estamos realmente preparados para a volta de Cristo, não nos sobrecarregamos dos cuidados da vida. O crente deve deixar as suas preocupações nos pés do Senhor. Certa vez uma mulher chegou para o pastor e disse o seguinte: pastor, pelo amor de Deus, eu estou passando por uma batalha muito grande na minha vida. E o pastor disse: pois não, minha irmã, pois diga qual é o seu problema. Pastor, meu problema é uma galinha. Mas como assim, meu irmão, o problema é uma galinha? É porque lá na minha casa, pastor, é murado, e no fundo eu fiz umas hortas, mas a vizinha tem uma galinha que todo dia pula para o meu quintal. E ela começa a comer as hortaliças. Mas minha irmã, por que você não comeu a galinha? E pagava para a sua vizinha? Sabe o que eu quero dizer por isso? Tem pessoas pegando coisas assim e fazendo assim na vida. Eu aprendi uma frase que diz o seguinte: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Jesus está dizendo no livro de Mateus, capítulo 25, capítulo 6, versículo 25 e 26, está dizendo: não andeis cuidadosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a alma mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que as vestes. E Jesus ainda continua dizendo no versículo 26: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem juntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela.
do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. Se nós estamos preparados para a volta de Cristo, nós devemos ter uma vida santificada. Nós devemos ter um coração puro e um espírito reto. E não simplesmente um bando de crente esquentador de banco. Que você mora numa vizinhança há mais de 30 anos, mas o seu vizinho não sabe que você é crente. Que você trabalha numa empresa, mas que nunca teve atitude de cristão. A Bíblia nos ensina, lá no livro de 2 de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem a santidade é impossível ver a Deus. Onde o versículo completo ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tem uma vida de santidade. Não é porque canta bonito, porque prega bem, porque evangeliza bonito, porque sabe arrumar a igreja que você vai para o céu. Mas é preciso ter uma vida de santidade. É preciso você ter uma intimidade com Deus. É preciso você ter um coração puro e um espírito reto. O livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer que comunhão pode ter o fiel com o infiel. A vida cristã é uma antítese, ou seja, nós não devemos ser iguais ou piores do que o pessoal do mundo. Mas a vida cristã, quando se refere que é uma antítese, o autor está dizendo que nós somos chamados para fazermos a diferença. Jesus Cristo diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz ele serve para brilhar em meio à escuridão. E tem muito crente hoje, ou pelo menos muitas pessoas que se dizem crente, que está agindo pior do que certos ímpios, que tem atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Sinto muito lhe informar, mas se você não tiver uma vida santa, se nós não tivermos santidade, nós jamais veremos ao Senhor. Quando nós estamos realmente preparados para a volta de Cristo, nós aprendemos a esperar somente em Deus. O livro de Salmos, capítulo 35, versículo 7, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. Esperar e descansar no Senhor. Jesus Cristo está dizendo no livro de João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo: não fique preocupado, não entristeceis, não estáis angustiados, credes em mim e credes também no meu Pai. Esperar somente no Senhor. O verdadeiro cristão que espera a volta de Cristo não está preocupado com as coisas desta vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui é passageira, mas a nossa morada eterna é lá no céu. Lá no céu nós teremos mansões, mansões essas que estão preparadas desde a fundação do mundo. E eu digo para os adolescentes, ontem à noite nós aqui estávamos estudando, e eu falei o seguinte: olha, aqui na terra eu não tenho casa. A casa que eu moro é o meu apartamento, porque a minha verdadeira casa é lá. A minha verdadeira casa é lá no céu. Sabe por quê? Porque crente não morre, crente volta para casa. Eu sempre digo o seguinte, que para muitos a morte é sofrimento, é tristeza, angústia e dor, mas para mim é a volta para a minha casa. Porque aqui é tudo passageiro. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, ele vai dizer o seguinte: o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida,
nós esperamos e confiamos em Deus somente aqui, nós somos os mais miseráveis, porque nós temos um Deus que é dono da prata e do ouro e que nos garante a vida eterna. Amém. Que nos dá a morada a celestial. E não se deixa abater pelas tribulações da vida. Tem crente que tem deixado o Evangelho. Tem crente que tem deixado de vir à casa do Senhor. Tem crente que tem abrido a boca para poder murmurar do Senhor, mas esquece de esperar no nosso Deus que pode todas as coisas. O livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, versículo 8 e 9, vai dizer que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Se eu tenho um Deus que pode todas as coisas, o que há neste mundo que vai me deixar preocupado? Nada. Absolutamente nada. O livro de Romanos capítulo 8, versículo 31 vai dizer: o que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outras características de quem espera e aguarda a vinda de Cristo é aquele que guarda a palavra de Deus.